Mulher, que ilumina os dias mais desafiadores com sua graça e beleza, que carrega em si a força e a sensibilidade que transformam o mundo, que enfrenta desafios com coragem e traz paixão em cada olhar. Mulher, que luta pelos seus ideais, que se entrega com amor à sua família, que ama sem medidas, que se cuida, se perfuma e mesmo cansada, segue firme. Mulher, que ri, que chora, que sonha, única em sua essência, cheia de mistério e encanto, lembrada, amada e admirada todos os dias. Você, mulher, é filha de Deus, preciosa, virtuosa, admirável. Parabéns por tornar cada dia especial. Você é essencial. Você pode dar um aplauso bem forte, celebrá-lo com voz de júbilo. Glória a Deus, te adoramos, Senhor. Tu és tremendo, Tu és poderoso, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso amado. Te bendizemos, te glorificamos, te exaltamos. Damos ao Senhor nesta manhã a honra, a glória, o louvor. Tu és majestoso, aquele que está sentado sobre o mais alto e sublime trono, único digno de toda adoração e louvor dos nossos corações. Celebramos a Tua presença santa neste lugar. Seja coroado neste lugar no meio da nossa adoração. Te adoramos, Jesus, te adoramos, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar? Glória a Deus. Te amamos, Senhor. Abra sua Bíblia no capítulo 4 de João. Não primeira, nem segunda, nem terceira João. O Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 em diante. Acharam todas? Então vamos lá. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que o João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e o que é que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias. E ele te daria água, e eu te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la.
Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso falastes com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem, em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiravam de que ele estava falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse palavra alguma. Nem perguntaram porque ele estava falando com ela. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Deixa eu deixar o meu celular aqui para não perder o horário. Essa história é uma história de amor. Do amor que Jesus tem pelas suas filhas. Deus nos ama, Deus te ama com um amor que você não pode imaginar. Com amor que os nossos corações humanos não podem alcançar. Esse é o amor do nosso Pai por nós. Esse é o amor do nosso Pai por nós, independente daquilo que nós sejamos ou façamos. O amor de Deus não muda. Muitas vezes nós achamos que Deus vai nos amar mais se nós fizermos algo, se nós formos filhas boazinhas, filhas obedientes. Sim, Ele quer todas essas coisas. Ele quer filhas obedientes. Mas Ele jamais vai deixar de te amar. Ele jamais vai deixar de te amar. Ele te amou tanto, o Pai te amou tanto, que Ele enviou o seu único filho para morrer numa cruz, por mim e por você, porque Ele nos amou. E essa história é uma história muito interessante. Eu chorei várias vezes algumas vezes durante essa semana eu estava orando sobre isso e meditando nessa palavra e pensando sobre essas coisas. Jesus sai da Judeia para ir para a Galileia. Começa essa história falando que Jesus sai da Judeia para ir para Galileia. E era-lhe necessário, versículo 4 diz, passar por Samaria. Samaria ficava entre as duas cidades, entre a Judeia e entre a Galileia. Samaria ficava quase no meio. Ao invés de passar por Samaria, os judeus, na verdade o caminho mais fácil para ir de um lugar para o outro seria passar por Samaria. Mas os judeus jamais fariam esse caminho. Quando eles tinham que atravessar de um lugar para outro, eles
davam a volta pelo lado oriental e ocidental do rio Jordão para não passar por aquele lugar. Na verdade, Samaria, os judeus faziam muito este caminho, porque Jerusalém era o lugar onde tinham as festas judaicas, onde eles se encontravam, onde havia o templo para adorarem, se juntarem e adorarem ao Senhor. Mas eles faziam um caminho mais longo para não terem que passar por aquele lugar. Porque a Bíblia diz, os judeus não se davam com os samaritanos. Para você entender um pouco a história, Samaria havia sido uma cidade israelita, assim como as outras. Até ela ser conquistada pelo rei da Síria, no ano 722 antes de Cristo. Então os assírios trouxeram pessoas da Babilônia e de outros lugares para habitarem ali naquele lugar em Samaria. E alguns israelitas permaneceram ali, e esses israelitas que permaneceram ali acabaram se casando com essas pessoas de outras raças. Então haviam muitas raças naquele lugar, muita mistura de culturas. Mas a cultura que prevalecia ali era a cultura dos assírios, não era a cultura dos judeus. Eles construíram um templo, porque eles não queriam ir para Jerusalém para adorar a Deus lá no templo. Eles construíram um templo no Monte Gerizim para Zeus, que era o deus deles. E aqueles judeus que habitavam ali, que ficaram, aquele restante de judeus que haviam ficado naquela terra, acabaram se misturando e se adaptando à cultura daquele povo. Então eles construíram um templo naquele lugar. E eles cortaram todos os laços. Aquele povo chamado samaritanos cortaram todos os laços com os judeus. Eles não acreditavam mais em todo o Velho Testamento. Eles acreditavam só na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles começaram aquela cultura começou a invadir os corações daqueles judeus que estavam ali, e eles começaram a pensar sobre aquilo, a se adaptarem àquilo, e todos os laços que eles tinham com os judeus foram quebrados. Eles chegaram ao ponto de se alinhar com outros povos para guerrearem contra os judeus. Então, se você fosse um judeu, você crescia ouvindo que você tinha que odiar os samaritanos, que os samaritanos eram um povo idólatra, que os samaritanos eram um povo que havia abandonado a Deus. De fato, eles haviam abandonado. A tensão entre esses dois grupos era muito grande, muito grande. Tanto que os judeus não passavam por ali. Os judeus não queriam se misturar. Os samaritanos tinham medo dos judeus. Essa mulher samaritana que se encontra nesse poço com Jesus, ela sabia, ela conhecia a história, ela sabia de tudo isso. Mas é interessante que a Bíblia fala que era necessário a Jesus passar por Samaria. Não era uma necessidade geográfica, porque aquele não era o costume dos judeus, eles jamais fariam este caminho. Mas Jesus passa por Samaria, porque ele tinha um encontro com uma mulher pecadora. Porque ele tinha um encontro com aquela mulher. Um encontro que havia sido marcado no calendário de Deus. Um encontro que já havia sido marcado há muito tempo antes. Aquela mulher não imaginava. Ela saiu da sua casa como num dia qualquer, cansada daquela vida que ela estava levando, para ir buscar água naquele poço.
E ela não imaginava aquilo que ia acontecer na sua vida. Mas Jesus foi àquele lugar porque ele tinha um propósito sobrenatural de alcançar aquela mulher. Queridas, não há lugar que Deus não possa nos alcançar. Não há lugar que Deus não possa alcançar uma pessoa perdida. Não há lugar que Deus não possa alcançar um coração que está com sede dele. Deus alcança todas as pessoas em todos os lugares. Deus ama todas as pessoas. Ele chega a uma cidade chamada Sicar, ali perto do poço de Jacó. Jesus manda os discípulos irem para a cidade comprar comida. Jesus queria ter uma conversa a sós com aquela mulher. E os discípulos saem para comprar a comida. E a Bíblia diz, no versículo 6, que Jesus, cansado da viagem, cansado. Essa palavra cansado é uma palavra no hebraico que significa extremamente cansado. Era um caminho longo, debaixo de um sol escaldante. Jesus estava extremamente cansado. Isso nos mostra uma coisa, que Jesus era tão humano como eu e como você. Jesus foi 100% Deus, mas ele também foi 100% homem. Ele se esvaziou dos atributos de Deus e andou como homem. E teve os mesmos sentimentos que eu e você temos. Jesus chorou, Jesus ficou triste, Jesus se cansava, Jesus tinha fome, Jesus foi tentado, a Bíblia diz, em todas as coisas, mas nunca pecou. Por isso, minha amada, ele pode se identificar com as nossas tristezas, com as nossas dores. Ele sabe, a Bíblia diz em Isaías 53, homem de dores que sabe o que é padecer. Como de quem as pessoas escondiam o rosto. Esse era o nosso Deus, o nosso Jesus, um homem de dores. Ele sentiu tudo que você pode imaginar, todos os sentimentos que nós podemos ter. Aqueles que nós podemos imaginar e o que nós nunca passamos e nem podemos imaginar. Jesus teve. Jesus teve. E a Bíblia diz que por volta da hora sexta é meio-dia, sol escaldante em Israel. No verão, quem já foi para Israel no verão, sabe que a temperatura é extremamente quente, extremamente. No verão, Israel pode chegar até 50 graus, naquele deserto. E agora você imagina, quase 50 graus, a sensação térmica é muito maior. E Jesus estava andou muito tempo, todo aquele caminho. Meio-dia, a Bíblia fala que Jesus se assenta e espera a chegada de uma mulher samaritana para ter uma conversa com ela. A conversa mais longa de Jesus registrada no Novo Testamento foi com essa mulher. Não foi como uma pessoa famosa, não foi com um religioso, não foi com uma pessoa que estava com a sua vida toda certinha, não. Foi com essa mulher que Jesus teve a conversa mais longa registrada no Novo Testamento. Eu fico emocionada quando eu imagino a cena. Queridas, isso é tão poderoso. Jesus, o próprio Deus, sentado naquele poço, esperando por uma mulher. Jesus é capaz de ir para os lugares mais improváveis, para alcançar as pessoas mais improváveis, aos olhos dos homens, não aos olhos de Deus. Deus nos vê de uma maneira diferente.
Essa mulher é uma mulher sem nome, a Bíblia não cita o nome dela. Mas essa mulher tem uma história triste, uma história de perdas, uma história de dor, uma história de separação. Jesus, quando confronta aquela mulher, Jesus diz para ela: vai, chama o teu marido. O que ela responde para Jesus? Eu não tenho marido. Na verdade, ela estava com vergonha da sua história. Ela deve ter pensado, eu imagino, olha, eu vou falar que eu não tenho marido e a nossa história vai acabar por aqui. Ela tinha medo de expor aquilo que ela era. Ela tinha medo de mostrar a sua vida verdadeira. Ela tinha medo de tirar aquela máscara que talvez ela mostrasse para as pessoas. Ela era uma mulher triste, escondida, medrosa. Ela tinha uma história triste, uma história de decepção. E você imagina, já tinha tido 5 maridos. Eu não sei, mas eu já li nos comentários judaicos, que às vezes a gente lê, né? Que o judeu, naquela época, poderia se casar 3 vezes. Porque quando uma mulher ficava viúva, ela poderia se casar novamente. O irmão do marido, mais novo, poderia cuidar daquela mulher, porque na verdade elas ficavam desamparadas. Ela tinha que ter alguém para cuidar dela. E eu não sei, a Bíblia não fala, só fala que Jesus falou: olha, você já teve 5 maridos. Pela lei ela poderia ter tido 3 maridos. Não sei se ela ficou 3 vezes viúva e ela se casou. A Bíblia não conta essas coisas, não fala sobre essas coisas. Mas eu sei que essa mulher havia tido 5 homens. 5 homens haviam passado pela sua vida. Então você imagina a história de dor, de decepção, de choro, de lágrimas. Eu acho que cada vez que ela se envolvia com o homem, ela imaginava: agora vai dar certo, agora vai ser feliz, agora as coisas vão acontecer, agora a minha vida vai mudar. Mas aquele círculo continuava e a vida dela, ao invés de melhorar, ia piorando a cada dia. E Jesus falou para ela: você falou bem. Ela não mentiu, ela foi sincera com Jesus. Senhor, eu não tenho marido. Nós precisamos ser sinceras com Deus, queridas. Às vezes, Deus está querendo mudar coisas na nossa vida, sabe? E nós não somos sinceras o suficiente para deixar que Deus... Você pode se esconder das pessoas. As pessoas podem não conhecer a sua história. As pessoas podem não saber o que está aí no mais profundo do seu coração, mas Deus conhece. Jesus conhecia aquela mulher. Jesus sabia o que estava no coração daquela mulher. Ele conhece, Ele nos conhece. E Jesus falou para ela: olha, você não mentiu, você falou certo, porque... vai, chama o teu marido. Ela falou: Senhor, eu não tenho. Jesus falou: disseste bem, porque 5 você já teve, esse que está com você agora não é o seu marido. Nisso você também foi verdadeira. Jesus não acusou a mulher. Jesus confrontou, porque Jesus queria tratar aquilo que estava dentro daquele coração. Jesus, quando você se encontra com Jesus, Ele não quer, muitas vezes a religião quer tratar somente o nosso exterior, mostrar aquilo que você precisa mudar por fora. O seu jeito de se vestir, o seu cabelo, o seu jeito de se portar, tudo exterior. Não, a verdadeira religião, queridos, é conhecer profundamente a Jesus. É mudar o nosso interior. Jesus nos conhece, Jesus sabe aquilo que está no mais profundo do nosso coração. Com certeza, muitas vezes aquela mulher pensou: se eu pudesse voltar atrás. Ela não podia voltar atrás. Mas ela podia
começar uma nova história. E era aquilo que Jesus estava propondo para ela. Todas nós temos histórias, não é? Histórias alegres, lembranças alegres, talvez quando você cresceu, da sua família, dos seus pais, da sua infância. E lembranças tristes também. Quantas pessoas têm lembranças tristes, coisas que marcaram a sua vida, coisas que não conseguem esquecer. Cicatrizes que ficam dentro dos seus corações. Por que essa mulher estava indo no poço, naquele horário do dia, meio-dia, o horário do sol mais escaldante? Não era o costume das mulheres irem àquele horário. As mulheres normalmente iam juntas, bem cedinho, praticamente de madrugada, antes do sol nascer, por causa do calor. E elas iam juntas, não sei se medo de ladrão, de ser assaltado, mas normalmente era o costume das mulheres irem juntas, as amigas juntas. Mas aquela mulher ia sozinha. Ela queria evitar os olhares das pessoas, os olhares de condenação, com certeza. Ela queria evitar os olhares das pessoas. A rejeição com relação às outras mulheres, com certeza aquelas mulheres olhavam de maneira diferente para aquela mulher. Com certeza ela se sentia diferente, ela se sentia suja. Ela se sentia rejeitada por aquelas outras mulheres e por todas as pessoas. Então ela vai sozinha àquele lugar, ela vai sozinha. O fato dela estar no poço estava mostrando que ela não era bem-vinda naquele lugar. Ela era uma mulher solitária. Quando ela chega àquele lugar, ela estava acostumada a ir naquele horário e nunca encontrar ninguém, porque ninguém ia no poço naquele horário. Mas quando ela chega naquele lugar e ela vê aquele homem sentado, ela deve ter tomado um susto. Ela deve ter ficado em choque. Jesus realmente fez algo chocante. Jesus chegou quebrando todos os paradigmas, todos os protocolos. E ele disse para aquela mulher: dá-me de beber. Como assim, dá-me de beber? O homem não falava com a mulher em público. Líderes religiosos não falavam com pecadores, principalmente com pecadoras. Judeus não falavam com samaritanos. Então aquela mulher deve ter tomado um susto. E ela olhou, ela viu que aquele homem era um judeu. Como sendo o Senhor judeu fala comigo que sou uma samaritana? Com certeza, aquela mulher teve medo naquele momento. Aqui estava Jesus, um judeu, falando com uma mulher. Não era uma mulher comum, era uma mulher de comportamento duvidoso. Jesus é tão incrível. Quantas mulheres que Jesus encontrou, que Jesus tocou, que Jesus curou, e Jesus não se importou com os religiosos. Jesus não se importou, ele veio quebrando. Eu gosto de Jesus, ele veio quebrando tudo, quebrando todos os protocolos. Sabe o que é isso? Isso é amor, isso é paixão. Isso é compaixão que Jesus tinha no seu coração. Ele sabia a sua missão, que ele veio para restaurar, para buscar aqueles que estavam perdidos. Isso é amor. Jesus não se importava com aquilo que os outros falavam. Ele não se importava
de ser chamado de comilão e beberrão, porque ele andava com os pecadores. Jesus não se importava. Ele queria estar no meio das pessoas, ele queria alcançar aqueles não alcançados. Ele queria tocar aqueles não tocados. Ele queria alcançar aqueles corações que jamais seriam tocados por alguém. Ele olhava para as pessoas que ninguém tinha um olhar para elas, só Jesus. Ele não olhava somente o exterior, ele olhava o coração, no mais profundo daquelas pessoas. Versículo 10, Jesus falou para aquela mulher. Ela falou: Senhor, como sendo o Senhor judeu, o Senhor me pede a água? Ele disse: mulher, se você soubesse quem está te pedindo, você me pediria e eu te daria água viva. Mulher, se você soubesse. Jesus sabia que havia um imenso buraco naquele coração, mas que havia uma imensa sede naquele coração também. Uma sede de encontrar alguma coisa que nem ela sabia o que era, mas Jesus sabia. Aquela sede a fazia ir naquele poço para buscar água todos os dias. Mas aquela água daquele poço nunca matou a sua sede de verdade. Quantas buscas e tentativas para preencher aquele vazio no seu coração. Aquele vazio na sua alma. Ela não sabia, mas ela tinha sede de algo. Ela não sabia o que era, mas havia uma sede lá dentro do seu coração. E ela disse: Jesus, eu não tenho com quem. Você não tem. Jesus falou: olha. Ela falou para Jesus, versículo 13, 14. Jesus disse para essa mulher: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ela falou: Jesus, me dá dessa água. Eu preciso dessa água, para que eu não mais tenha sede, não mais tenha que voltar neste lugar. Na verdade, ela não queria mais voltar naquele lugar, por causa da vergonha, por causa da vida que ela tinha. Então Jesus manda ela chamar o seu marido. Sabe por quê? Jesus estava confrontando aquela mulher. Algumas vezes, queridas, talvez você entrou aqui nesta manhã e talvez você até seja crente. Você vem à igreja, você tem a sua vida normal, mas você sabe que tem algo mais para você. Você não sabe o que é, mas você sabe que Deus tem mais coisas para a sua vida. Deus tem muito mais para mim e para você do que nós temos recebido, minha amada. Quantas aqui têm sede de Deus? Nós precisamos ter mais sede pelo Senhor. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais que vir aqui buscar. E Jesus não condenou aquela mulher, mas Ele teve compaixão daquela mulher. E ela disse: Senhor, eu vejo que Tu és profeta. E ela deve ter pensado: como Ele sabe disso? Como Ele sabe que eu já tive 5 maridos e esse que está agora comigo não é meu marido? Eu escondo a minha história. Claro que as pessoas naquela cidade sabiam da história dela, mas ela tentava esconder aquela história. Ela tinha vergonha da sua vida. E ela disse: Senhor, eu vejo que Tu és profeta.
Então ela teve uma convicção no seu coração. Olha, Senhor, os nossos pais... E ela quis mudar um pouco, de novo, a conversa. Nossos pais adoravam neste monte. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que nós devemos adorar. E Jesus responde que essas questões não são as mais importantes. Essas questões exteriores não são as mais importantes. A adoração é algo do coração, do nosso coração restaurado, do nosso coração redimido. Adoração é nós adorarmos a Deus como Ele deseja ser adorado. Adoração é nós adorarmos a Ele com o coração quebrantado, em espírito e em verdade. Muitas pessoas falam, o Espírito Santo, eu vou adorar, o Espírito Santo, fica confusa com relação a isso. Mas é o nosso espírito. Você adora a Deus. O nosso espírito é o lugar onde Deus se comunica conosco. O Espírito Santo se comunica comigo e com você através do nosso espírito redimido, quando nós entregamos os nossos corações para Ele. Antes de você aceitar Jesus, antes de você crer em Jesus, o seu espírito como se ele tivesse adormecido. Mas quando você conhece a Deus, quando você entrega o seu coração para Jesus, esse espírito é redimido. E esse é o lugar onde o Espírito Santo de Deus se comunica com você. Quando a Bíblia fala que nós devemos adorar em espírito e em verdade, não é algo exterior, mas é algo do nosso coração. Não é simplesmente palavras que saem da nossa boca ou gestos que nós fazemos, mas é algo do nosso coração. Jesus está mais interessado naquilo que está dentro de nós, no nosso coração. E ela diz, Senhor, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus respondeu para ela, eu sou o que falo contigo. Jesus é aquele que fala comigo e com você. Muitas vezes nós podemos não perceber a sua presença. Muitas vezes nós não conseguimos discernir a sua voz, porque nós estamos tão preocupadas com as coisas que nós temos que fazer, com o nosso dia a dia. Nós estamos tão preocupadas com o nosso cotidiano, que nós não percebemos, que é Ele falando conosco. Você pode pensar, não, Deus, eu não sei como ouvir a voz de Deus, eu não sei como ouvir a Deus, Deus não fala comigo. Ele fala, Ele está todo o tempo falando com você, talvez você não esteja ouvindo. Ele está neste lugar, nesta manhã, falando ao teu coração, mostrando para você áreas na sua vida que Ele quer tocar, que Ele quer mudar. Talvez você não seja como aquela mulher, não teve tantos maridos, não teve uma vida tão complicada, mas todas nós temos coisas que precisam mudar nas nossas vidas. Talvez você seja até uma pessoa resolvida, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que faz as suas coisas, uma pessoa que acha que é feliz, mas você sente que ainda falta algo, que você ainda precisa encontrar algo. Sim, você tem Jesus. Você é crente, você vem à igreja, você o adora. Ele é o Senhor da sua vida. Mas você sabe, você sente que tem algo mais que você precisa. Depois dessa conversa, quando Jesus disse para ela, eu sou o que falo contigo, aquela mulher largou o seu cântaro. Ela se esqueceu do que ela iria fazer ali. Ela largou o seu cântaro e ela foi embora daquele lugar. Ela nem esperou a conversa terminar. A Bíblia não fala como acabou, como terminou essa conversa, só diz
que ela largou o seu cântaro e ela saiu daquele lugar. Eu gosto tanto de João. Se você ler João, ele é o único evangelista que registra a história dessa mulher. Você não vai encontrar essa história. É comum as histórias, as parábolas serem repetidas nos evangelhos. Mas João é o único que conta essa história. Ele registra essa história. Ela não é mostrada nem em Mateus, nem em Marcos e nem em Lucas. Somente João conta essa história. Essa mulher não era uma judia. Ela não era uma mulher bem vista. Ela não era um homem para Jesus se importar. Ela não era uma pessoa importante para Jesus se importar. Mas Jesus se importava com ela. Assim como Ele se importa comigo e com você. Você pode pensar que Jesus só se preocupa com as coisas grandes. Você pode pensar que aquelas coisas que você acha que são tão pequenas, que muitas vezes você nem consegue falar com Jesus sobre isso. Você pode pensar que Ele não se importa. Eu vim aqui esta manhã para dizer para você que Ele se importa. Ele se importa com tudo que está relacionado à sua vida. Tudo. Jesus se importa. Ele ama você com amor que o seu coração humano não consegue alcançar, não consegue entender. Jesus não estava vendo uma pecadora. Ele estava vendo uma mulher sedenta. Jesus não via o pecado daquela mulher. Ele estava vendo a sede que havia no seu coração. Sedenta é a palavra certa. Jesus vai além do exterior. Ele enxerga uma alma sedenta. A Bíblia diz que ela creu. E tendo dado um salto de fé, ela abandonou a sua busca, largou aquele cântaro, abandonou a sua busca por uma água comum, aquela água que não poderia matar a sua sede espiritual. Ela abandona aquilo, então deixando o cântaro, ela havia descoberto algo muito melhor que a fez abandonar aquele cântaro ali. Aquela mulher que se escondia, agora ela não estava mais se escondendo. Ela não esperou que uma porta se abrisse, mas ela mesma destrancou a porta e ela foi. Não parecia mais a mesma mulher, não era mais a mesma mulher. E ela diz, ela vai para aquele lugar e ela chega falando para aquelas pessoas: olha, vocês precisam, venham ver um homem que me disse tudo que está acontecendo na minha vida. Será que ele é o Cristo? Ela chegou falando com aquelas pessoas, aquela mulher que se escondia, aquela mulher que não falava com ninguém. De repente, algo aconteceu no coração daquela mulher. Ela largou aquele cântaro, ela esqueceu aquela água que ela achava, aquelas coisas que ela precisava para matar a sua sede. Ela entendeu que a sede que havia no coração dela era de água viva, de água que vinha do céu, do trono de Deus. Ela entendeu que aquelas coisas jamais poderiam encher o seu coração, o seu vazio. Jamais. E aquela mulher, de repente, se torna outra mulher. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Aí eu fiquei pensando, se aquela mulher era uma mulher duvidosa, por que as pessoas da cidade lhe deram ouvidos? Se ela era uma mulher mal vista.
simples. Aquelas pessoas olharam para ela e não viram mais a mesma pessoa. Ela tinha encontrado Jesus. Ela tinha aberto seu coração para Jesus. Ela tinha falado tantas coisas do seu interior para Jesus. E o que ela não falou, Jesus mostrou para ela. Assim como Ele mostra para mim e para você, queridas. Deus tem algo mais para nós. Assim como Ele tinha para aquela mulher. Assim como Ele tinha para ela. Jesus sabia o que essa mulher se tornaria. Ele sabe aquilo que você tem que ser. Ele sabe do chamado que Ele tem para você. Ele sabe do sentido verdadeiro que Ele quer dar para a sua vida. Ele sabia. Jesus sabe quem é você. Talvez você não esteja fazendo tudo que Jesus quer que você faça. Talvez você não saiba, mas eu vou te falar uma coisa. Jesus sabe. E nesta manhã Ele está neste lugar. E nesta manhã é a manhã que nós devemos largar o nosso cântaro, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração na presença dEle. Tirar a nossa máscara. Sem medo. Senhor, Ele sabe, não adianta você querer esconder. Talvez você não saiba, mas Ele sabe. Se você não sabe todas as coisas, quero te falar. Eu acho que Ele está já revelando aí no seu coração hoje, nesta manhã. Porque Ele quer mudar a sua vida. Aquela mulher correu para o seu propósito. Ela virou uma evangelista, uma faladora de Jesus. Ninguém mais poderia segurar aquela mulher. Aqueles homens creram, porque eles viram o Cristo nela. Eles viram Jesus na vida dela. E a Bíblia diz, para nós terminarmos, enquanto aquela mulher saiu correndo para chamar aquelas pessoas, no versículo 33, Jesus estava conversando com os discípulos e eles falaram: mestre, come. Mas Jesus falou para eles: olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E os discípulos não estavam entendendo muito bem. E Jesus falou: olha, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos que já se branqueiam para a ceifa. Aquela mulher estava indo ali lançar a semente. Estavam indo ali falar: venham ver. E no versículo 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Essa é uma história que mostra o amor de Deus. O que Deus é capaz de fazer para restaurar uma pessoa. Senhor, um Deus tão grande. Um Deus tão tremendo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Criador de toda a terra. É o nosso Pai. Você não imagina o que Ele pode fazer para alcançar a sua vida. A sua vida. Interessante que no capítulo anterior, Jesus encontra com um homem, um religioso, Nicodemos. Nicodemos era um bom homem.
Nicodemos era uma pessoa bem vista pelas pessoas. Nicodemos era um homem rico. Era um homem que conhecia a lei. E quando Jesus se encontra com ele, Jesus falou: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Não é só uma religião. Não é sobre religião. É sobre um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não é sobre ser crente. É sobre fazer aquilo que Jesus te chamou para fazer. Não é sobre exterior. É sobre o nosso coração, o meu coração e o teu coração. Ele está nos vendo nesta manhã. E hoje é o dia, minha amada, que você precisa largar aqui o teu cântaro. As coisas que você tem buscado para preencher o teu coração, para matar a tua sede. Você pode ser crente, como eu disse, você pode vir à igreja. Pode ser que você esteja neste lugar que você nunca ouviu falar sobre Jesus. Eu duvido que no Brasil alguém nunca tenha ouvido falar sobre Jesus. Mas Deus tem mais para você. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para você. O desejo do coração de Deus é que você deixe o seu cântaro aqui hoje. Deixe o seu cântaro aqui hoje. Deixe aquelas coisas que você tem buscado, que não são as mais importantes. A prioridade da sua vida, minha amada, quando você entrega o seu coração para Jesus, a prioridade da sua vida é Ele. Como aquele cântico que nós cantamos, é Ele, por meio dEle e para Ele. É por Ele que nós estamos gastando a nossa vida. Nós não estamos aqui para mostrarmos a nossa roupa nova, a nossa inteligência, a nossa performance. Não. Nós não estamos aqui porque nós queremos ser felizes, porque nós queremos ter coisas. Este mundo passa. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. Nós somos as suas filhas amadas. Quantas mulheres Jesus encontrou na Bíblia? Aquela mulher que há 18 anos sofria com uma enfermidade. E ela entra no templo. E Jesus quebra o protocolo e falou: mulher, você está livre. E aquela mulher saiu daquele lugar para viver uma história diferente. Jesus quer que você saia deste lugar hoje para fazer a diferença. Derrame o seu coração na presença dEle. Diga para Ele as coisas que precisam ser mudadas na sua vida. Diga para Ele, abra o seu coração. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir de você. Senhor, eu sei que o Senhor tem mais para a minha vida. Não é sobre uma vida comum vivida aqui, mas é sobre propósito. É sobre o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua. Nós só vamos ser totalmente realizadas quando nós estivermos no centro da vontade de Deus e fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então não fuja, minha amada, daquilo que Deus tem para você. Não tente preencher com outras coisas que até são lícitas, mas não é aquilo que Ele tem para a sua vida. Não é aquilo que Ele tem para você. Coloque o seu coração na presença dEle agora. Você pode ficar aí mesmo, onde você está. Deixe que o Espírito Santo venha ministrar ao seu coração. Jesus amou e Jesus valorizou as mulheres. Em uma cultura em que as mulheres não tinham valor, Jesus quebrou todos os tabus culturais, amando e valorizando as mulheres. Ele ama, Ele valoriza você. Talvez você não teve um pai ou uma mãe que te valorizou. Talvez você não tenha um marido que te valorize. Talvez você nunca encontrou alguém que valorizasse você. Mas Jesus valoriza você.
Jesus se importa conosco, comigo e com você. Jesus sempre proferiu palavras de liberdade para as mulheres. Mulher, você está livre. Aquela mulher pega em adultério, Jesus falou: cadê aqueles que estavam te condenando? Eu também não te condeno, filha. Vai, mas muda a sua vida, não peques mais. Não peques mais. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para nós vivermos tudo que Ele planejou para nós. Querida, não aceite uma vida menos do que isso. Coloque o seu coração e fala: Senhor, nós te amamos. Pai, nós te amamos com todo o nosso coração. Senhor, nós sabemos que nós estamos aqui nesta terra por um propósito. Obrigada, Jesus, pelo teu grande amor por nós. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ama. Nós somos as tuas filhas, amadas, queridas, valorizadas pelo Senhor, pelo Senhor. Não importa, Senhor, o que as pessoas dizem ou falam. Não importa, Senhor, os nossos sentimentos. Quando fomos machucadas, feridas. Senhor, obrigada, porque nós sabemos que o Senhor nos valoriza, o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Obrigada, Jesus. Espírito Santo de Deus, vem agora tocar os nossos corações e as nossas vidas. Nós derramamos diante do altar do Senhor tudo que temos e somos. Senhor, se há áreas, Senhor, em nossas vidas, Pai, que precisam ser mudadas, vem, Senhor, muda, transforma. Nós sabemos que nós somos criadas, Senhor, com um propósito. Essa mulher, quando encontrou o Senhor, encontrou o seu propósito. Eu sei que o Senhor tem um propósito para cada uma de nós. Senhor amado, e nós queremos estar dentro deste propósito. Vem neste lugar, nesta manhã, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, derrama sobre nós água viva, Senhor. Tira, Deus, tudo aquilo, Senhor, que tem roubado o teu lugar nas nossas vidas, Pai. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tira, Senhor. Derrama sobre nós água viva, água do teu trono, Senhor. Água que vai nos preencher, matar a nossa sede. Água, Senhor, que vai nos fazer, assim como essa mulher samaritana, corrermos para o nosso propósito, para aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem uma vida de abundância para nós, uma vida de alegria. Senhor, o Senhor tem uma mesa com manjares nos esperando, as tuas filhas, Senhor. Nesta manhã nós queremos sentar nesta mesa, nós queremos largar o nosso cântaro, Senhor, deixarmos o nosso cântaro neste lugar, Pai, e sentarmos na tua mesa, ouvirmos a tua voz, Senhor. Senhor, nós te amamos. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Abençoa a vida de cada mulher que está neste lugar nesta manhã, Senhor. Senhor, vem curar os corações. Vem curar os corações, Senhor. O Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que enxuga as nossas lágrimas. Senhor, o Senhor é o Deus que faz com que o choro se torne alegria. O Senhor é o Deus que faz com que a vergonha, Senhor, se torne em honra. Senhor, abençoa, Deus, as tuas filhinhas nesta manhã. Vem, Senhor, toca os seus corações, Senhor. Que toda cadeia, Senhor, tudo aquilo que tem distraído as suas vidas, toda corrente seja quebrada nesta manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder no teu nome. Há poder no teu nome. Há poder no teu nome. Poder para libertar, poder para curar, poder para transformar, poder para pegar aqueles que não são, para confundir os que são, Senhor. Poder para pegar as coisas loucas, para confundir as
sábias. Esse é o nosso Deus. Esse é o Jesus que andou sobre a terra. Esse é o Jesus que chegou quebrando todas as barreiras e todos os protocolos e colocando a mulher no lugar que ela deveria estar. Esse Jesus que está neste lugar nesta manhã. Nós colocamos as nossas vidas no teu altar, Pai. Nós aceitamos o teu amor. Nós aceitamos o teu perdão, Senhor. Nós aceitamos, Senhor. Restaura, restaura. Restaura os nossos corações. Nós deixamos aqui, Senhor, o nosso cântaro. Talvez, minha amada, você entrou neste lugar e você tem carregado um fardo tão pesado, tão pesado, tão pesado. Jesus conhece o teu fardo. Jesus conhece as tuas dores. Jesus conhece todas as coisas. E Ele quer que você largue este fardo aqui hoje. Este fardo que tem te feito andar para baixo. Deixa este fardo hoje aqui. A Bíblia fala, Jesus fala que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Não é Deus que coloca um fardo pesado sobre nós. Talvez você entrou neste lugar nesta manhã e você está cansada. Você está cansada de lutar. Você está cansada de tantas coisas na sua vida. Tantas coisas que têm acontecido e parece que você não vê resposta. Parece que você não vê o céu aberto. Tantas coisas. Coloque tudo no altar do Senhor. Jesus está aqui. Ele quer tirar esse fardo da sua vida e do seu coração. Abra o seu coração para Ele. Deixa Ele te inundar. Deixa Ele te libertar. Deixa Ele te curar. Você não pode sair deste lugar da mesma maneira. Você não pode sair deste lugar da mesma maneira. Coloque no altar do Senhor, Pai. Colocamos tudo diante do teu altar. As nossas dores, Senhor, as nossas lutas, os nossos fardos. Talvez, Senhor, temos, Senhor, carregado um fardo tão pesado, Senhor, para nós, mas nós não precisamos. A tua palavra diz que nós devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas dores, todas as nossas ansiedades, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Pai Santo, abençoa-nos, Senhor, nesta manhã. Abençoa, meu Deus, as tuas filhas, Pai. Nós te adoramos. Levante as suas mãos. Pode levantar. Adore ao Senhor.